Boa noite, senhoras e senhores. O impasse já vinha transcorrendo há vários dias na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas explodiu hoje com um insólito gesto do vereador Elias Vidal, que é do PPS, partido da base do governo Fortunati. Ele foi à tribuna com um adesivo preto colado à boca em protesto contra o próprio partido, que o encaminhou à Comissão de Ética da sigla por ter assinado 2 pedidos de CPIs, comissões que o partido não quer que saiam. Seriam para investigar desvios na área da saúde, uma delas, e a outra sobre repasses ao Instituto Ronaldinho Gaúcho. Desde o ano passado, a oposição vem tentando assinaturas para a instalação destas 2 CPIs, mas não vinha conseguindo um número suficiente. Com o apoio conquistado na semana passada do vereador Elias Vidal, completaram-se as 12 assinaturas necessárias. Só que a base aliada vem pressionando o vereador Elias Vidal para que retire as assinaturas com vistas às instaurações destas 2 CPIs, o que até agora não surtiu efeito. Agora, por que a base aliada não quer estas investigações? É a pergunta que não quer calar. E a oposição, por que insiste? No que acredita para esta insistência tão forte? É por isso que estamos propondo o Conversas Cruzadas de hoje. Então, são convidados para esse debate, que aparentemente interessa só ao mundo político partidário da Câmara de Vereadores, mas a gente percebe nas entrelinhas que ele transcende a um assunto local da Câmara de Vereadores. Parece haver mais elementos aí de interesse geral, mas isso nós vamos ver durante o programa. Então, são convidados o vereador do PSOL, Pedro Ruas, o vereador do PMDB, Idenir Sequim, o vereador do PPS, Elias Vidal, e o vereador do PDT, Luciano Marcantônio. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIEE, Ações Sociais que Transformam, Sistema Fecomércio, com você, a gente faz a economia girar, e Grupo Vilela, Auditoria e Consultoria Empresarial. Pergunta, convidando os telespectadores a opinarem. Estas CPIs, na sua opinião, são necessárias ou não passam de uma manobra, uma disputa político-eleitoral? Ligue para o telefone 8401-0360 e responda. Opção 1, são necessárias as CPIs. Opção 2, há interesses político-eleitorais por trás disso tudo, ou seria só isso? Tá valendo. Pode também o nosso telespectador enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do nosso telespectador tem o patrocínio da vinícola Laurentia, Laurentia Vinhedos do Brasil. Vereador Elias Vidal, do PPS, o que o faz insistir tanto agora na realização destas suas CPIs, afrontando o seu partido, correndo o risco de um processo ético, quem sabe lá adiante até uma ameaça de expulsão, mas a sua atitude, nos explique e o que justifica o mérito desse assunto. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Não precisa agradecer, nós é que agradecemos por ter vindo aqui. Com Pedro Ruas, Sequim, Marco Antônio. Primeiro dizer assim, tem um fundamento, né, que ficou registrado em 18/5/9 e que deixa aqui uma abertura para essa possível assinatura no futuro,
quando fiz uma fala em 18 de 5 de 9... 18 de maio de 2009. Tá aqui, isso aqui é da Câmara de Vereadores. 2009? Eu fiz essa fala. Vamos para 3 anos. Eu fiz essa fala, tá aqui registrado. Dê um resuminho. Tá, bem rápido. Entre outras coisas, eu não estou dizendo, falando da tribuna, que o PPS jamais assinaria uma CPI. Poderá até vir a assinar e fazer parte. Tá? Se eu tivesse tempo, nós íamos ver o contexto da fala. Ali eu digo que falei com as lideranças do partido e o partido não disse que eu jamais poderia assinar. Depois, mais embaixo, na outra folha, então, neste primeiro momento, nossa bancada se dá por satisfeita. O Eliseu Santos estava vivo. Agora, se houver mais fatos, poderíamos até mudar de atitude, como qualquer um dos senhores, estou falando para os vereadores, que são homens de bem e que mudariam a sua posição, que hoje é de um jeito e amanhã pode ser outra, de acordo com fatos. E foram acontecendo fatos. O fato eu não fui conquistado pelos que já tinham assinado. Fui porque me parece que eu fui convidado. Fui eu que fui conversar com o vereador Pedro Ruas e perguntei para ele como é que está a questão da CPI. Que fatos é esse que já justificariam uma CPI, independente da morte do secretário da Saúde, o médico Eliseu Santos? O fato, para mim, pode ser para outros irrelevante, mas para mim é. O que era? O fato de todo o processo estar praticamente em estaca zero. E aí, como um vereador, está no campo do município. Aí eu me pergunto, e a sociedade cobra das autoridades, e nós somos eleitos pela sociedade. Não, mas naquele ano, vereador Elias... não, neste ano... Quando o senhor foi à tribuna no dia 18 de maio e queria uma CPI... Não, aqui eu não queria CPI. Não queria? Aqui eu disse que poderia assinar... Mas por que já se falava em CPI? Porque já estava acontecendo. O que estava acontecendo? O Pedro Fraude Ruas... das solos e da reação. Já havia, só que o Eliseu Santos, o nosso saudoso... Vamos recapitular. O que era a fraude na Solos? O que era isso? Posso esclarecer? Pode. O Ministério Público Federal constatou que entre 2007 e 2009 houve um rombo de 9 milhões e 400 mil reais, apenas promovido pelo Instituto Solos, no Programa de Saúde da Família, que atende pessoas pobres mesmo de Porto Alegre. E mais tarde, constatou-se também que a empresa Reação, ambas, Instituto Solos e empresa Reação, contratados na Secretaria da Saúde do município, davam um rombo de mais de 4 milhões, quase 5 milhões de reais, valores da época, na mesma Secretaria da Saúde. O que fazia a empresa Reação? Era segurança? Segurança e vigilância e segurança. E ela deu outro rombo, teria dado um rombo. Outro rombo. De quanto? Mais de 4 milhões, 4 milhões e meio, 4 milhões e 600 aproximadamente. Releva salientar, Lazier, o seguinte, que desses proprietários da empresa Reação, para saber com quem se trata, dos 5 ou 6 proprietários, todos foram acusados pelo Ministério Público Estadual do homicídio do secretário Eliseu Santos. Todos. Bom, a gente sabe que com relação ao homicídio de Eliseu Santos há 2 teses. Uma da polícia de que não teria passado de um assalto, uma tentativa de assalto. Seria latrocínio. E o Ministério Público entende que tem fundo político no sentido de queima de arquivo. Foi morte encomendada. Morte encomendada do secretário, lá naquela rua perto da igreja, quando ele estava saindo de um culto ao final da tarde. Atrás da Cristóvão Colombo. Siga, vereador Elias. Então, diante desses fatos, e essa minha fala em 2009, já deixava uma porta aberta à possibilidade de assinar. O que me levou a assinar foi o fato de correr mais de 2 anos e as coisas não avançaram. Aí eu pergunto, será que eu, como vereador, através de uma assinatura, uma CPI, não posso ajudar a elucidar, a resgatar esse dinheiro que é da sociedade, que é um dinheiro do povo, é dinheiro da saúde, voltar para os cofres públicos? Porque com relação ao assassinato, eu acho que isso é de competência da Justiça, do Ministério Público e da Polícia. E a Câmara não tem poder para isso. Como é que estão os processos judiciais? Olha, eu estou... Ou esse processo, só esse? Eu estou esperando sair... Em que pé está?
Eu estou esperando sair a CPI para te responder melhor. Não, mas o senhor não tem ideia de onde anda, em que está andando, estão ouvindo, estão fazendo saiba, a instrução? Qual deles, Lazier? O do Eliseu, a morte do Eliseu? Sim, está vendo a instrução. Em que parte? Estão ouvindo testemunhas? Houve indiciamento dos acusados, são 13 ao todo. Tá. A Zero Hora fez um trabalho brilhante há 2 domingos atrás, inclusive, sobre quando fecharam-se 2 anos, sem qualquer solução. E o que é provável, né? Aliás, é certo, haverá tribunal do júri, são 13 indiciados por homicídio. Por homicídio. Por homicídio. Por homicídio. Não, mas pela tentativa de assalto ou por algum outro fundamento? Por homicídio. O indiciamento do Ministério Público Estadual é por homicídio. Né? De morte encomendada, definida antes, inclusive com contrariando o inquérito da polícia. Contrariando. Inclusive com outro assessor, né, da Secretaria da Saúde, do mesmo partido do secretário, que foi morto, também indiciado. O próprio presidente municipal do partido do secretário, também indiciado. Então, do Ministério Público Estadual, o indiciamento é de 13 pessoas e o delito apontado ali é homicídio, morte encomendada. Então, estão indiciados autores e mandantes. Conclua, vereador Elias. Tá, então eu concluo essa etapa, essa parte da minha fala, Lazier. Quando é que o senhor pôs as suas assinaturas? Agora? Não, foi na segunda-feira passada. Tá. O que houve nesse interregno aí lá de 2009 até agora, quase 3 anos? Quando é que houve a proposta de CPI? Quem pode responder Janeiro melhor é de 2010. O doutor Pedro Rua sabe tudo desse Eu fui o primeiro signatário. Ele foi em 2009. Ele é o proponente, né? Foi o proponente? Sim, sou o proponente. Propôs quando? Em janeiro de 2010. Então, há 2 anos? Antes da morte do secretário. E aí parou tudo? Não, aí eu fui colhendo assinaturas, cheguei até a 12ª, instalei a CPI, cheguei a fazer 3 sessões da CPI e foi suspenso no Poder Judiciário porque foi considerado como não válida uma das assinaturas, uma das 12. Da Neuza? Da Neuza Carabarro, porque ela assinou, a vereadora Neuza assinou no exercício do mandato. Quando eu fiz o protocolo, ela já não estava no exercício. E isso foi considerado um fato de que, o fato suficiente para que não valessem as 12 assinaturas. E aí ficou faltando uma. E agora ele completou. E eu completei. Só que agora faltam as 2 dos deputados, que não são mais vereadores. Nós precisamos discutir isso é uma discussão jurídica. Então, né? então vamos lá um pouco. Vereador Idenir, boa noite. Chequinho, né? Idenir Chequinho. Chequinho. Muito italiano. Boa noite. É molto conosciuto. Companheiro vereador Luciano Marco Antônio, vereador Elias Vidal, vereador Pedro Ruas. Eu estava dizendo até fora do ar que o vereador Pedro Ruas é um pós-graduado e nós somos uns principiantes aqui, em termos de Câmara de Vereadores e de CPIs. A mostra está que quando o vereador Elias Vidal não conseguia dar os motivos, se socorreu do vereador Pedro Ruas imediatamente, que com o brilhantismo que ele tem e com a humildade que ele tem de ser um bom assessor do colega, ele que não tem nada de errado. Começou a esclarecer algumas coisas que o vereador Elias Vidal não lembrava daquela época mais e dos argumentos que ele mesmo tinha usado na tribuna. Porque as coisas não acontecem por acaso. A Folha, a reportagem da Zero Hora, não faz um homem mudar tanto de opinião. É uma reportagem competente, é verdade, mas apenas a reportagem dizia: o processo está parado e pode parar por mais tempo, mas não por culpa da Câmara de Vereadores, não por culpa da Prefeitura, não porque alguém pediu para parar o processo. Não, porque existe um rito do processo jurídico que tem que ser cumprido. A cada cidadão que é denunciado, me parece que alguém pediu para ser incluído, para ser separado. Eu não entendo muito, não sou advogado, mas não precisa ser advogado para entender que este processo penal está correndo pela Justiça, o Ministério Público, a polícia, há divergências. A população quer saber quem matou o secretário Eliseu Santos. Todo mundo quer saber. Mas isto, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário estão cuidando. Em princípio, a polícia tem uma posição, o Ministério Público tem outra. Eu não entro nos detalhes da solos, da reação.
A Solos, por exemplo, é uma fundação igual à FAURGS, que prestava serviço antes da Solos. FAURGS prestava serviço durante muitos anos. Depois veio a Solos, depois veio outra fundação. A Reação prestava serviço. Eu, por exemplo, quando estava no Ministério Público, eu rompi o contrato com a Reação e não morri. Não fui morto por ninguém. Eu exigi o contrato, interrompi porque o serviço estava mal prestado e cancelei. Não prestaram mais serviço no mercado público. Tinha um contrato lá. Eu não sabia que eram tão perigosos assim, vereador Pedro Ruas. No seu tempo de secretário. Meu tempo de secretário. Suspendi. Não prestou serviço de acordo, cancelei o contrato. Se fez contrato emergencial com outra empresa, não havia se fez nova suspeita de licitação. desvio? Ou chegou a haver suspeita de Eu desvio? acho que nesse caso desvio é não prestação de serviço ou prestação mal feita, mas se interrompeu o contrato e essa empresa, a Reação, parece que não recebeu, alega não ter recebido 1 milhão e tantos mil reais. Então esses números, 4 milhões, 8 milhões, 15 milhões... Eu disse uma vez na tribuna que ainda bem que o vereador Pedro Ruas não é meu contador, porque nos números ele não é muito bom. Ou melhor, ele é exagerado. Ele consegue multiplicar geometricamente os números. Então, ele é um grande advogado. Se eu precisasse de um advogado, eu não teria dúvida. Procuraria o vereador Pedro Ruas, que é um grande advogado. Mas como contador, ele iria me colocar em maus lençóis, porque ele exagera nos números. E o vereador Elias Vidal, eu acho que ele... se sentiu pressionado dentro do partido e eu entendo, não, antes da assinatura, vereador Elias Vidal. Porque não pode entrar numa parte que não é de tua competência. Realmente, por isso que eu não estou entrando. O senhor não precisa ficar nervoso, eu lhe ouvi tranquilo. O senhor não precisa ficar... Não precisa. Eu não vou falar do emprego da cunhada, eu não vou falar nada disso. Eu não vou falar nada disso porque não cabe aqui falar da relação do vereador com o irmão, com a cunhada, do emprego, com o secretário de turismo. Essas coisas a gente não precisa falar aqui, porque quase todo mundo sabe. Então, uma assinatura numa CPI não se faz assim por causa de um emprego. Ou se tem convicção ou não se tem convicção. Isso é uma coisa séria. Mas aí se há um compromisso, um favor para ser devolvido, aí isso já interessa ao mérito da discussão. Todos nós queremos, tanto é que os bens desse pessoal da Solos estão indisponíveis. A prefeitura está cobrando a dívida, está em dívida ativa, está cobrando. Por que o senhor fala em cunhada? Essa é uma boa pergunta. Não é o motivo poderia ter alguma cunhada do vereador Elias Vidal empregado numa secretaria e por isso é que ele teve que assinar? Não. Seria o motivo. Ele queria demitir uma certa pessoa, não demitiram eles. Então eu vou fazer a assinatura na CPI. Negativo. E provavelmente, então... Teria sido vingança? Provavelmente. Então são coisas que são pequenas que é bom nem discutir aqui. Eu não... É uma acusação séria, né? Então, são coisas muito sérias, igual a CPI. A população não aguenta mais ouvir falar em CPI. Porque elas dão em nada. Teve a CPI da juventude, foi para o Ministério Público, tudo que o Ministério... Imagina só, a Câmara de Vereadores ir lá no Ministério Público e no Judiciário pedir subsídios para fazer a CPI. Já estava lá, tinha que ser inverso. A Câmara tinha que fazer a CPI e dar dados para o Ministério Público para ele tomar as providências. Aqui está se fazendo tudo ao contrário. Já está no Ministério Público, já está no Judiciário... E aí se quer fazer a CPI. Eu acho que num ano eleitoral como esse, a CPI é para fazer palanque eleitoral. Não dá mais para aguentar isso, ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta essas coisas. Tem que fazer uma CPI para pegar os recursos de volta, isso nós estamos de acordo, ô Lazer. Se houvessem esses discursos, eles não tivessem sido pedidos de volta. A Procuradoria-Geral do município fez isso e fez muito bem porque conseguiu deixar todos os bens daqueles diretores da Solos indisponíveis. E fez muito bem, porque ninguém tem o direito de tirar dinheiro público, principalmente da saúde. Essa Solos não se comportou direito, tirou dinheiro. Antes, ele está pedindo uma parte, depois vamos ao... Não prestou o serviço, que tinha que prestar, então tem que pedir o dinheiro de volta. E esse dinheiro está sendo pedido e sendo... Eu vou dizer uma coisa aqui, olhando nos teus olhos. Primeiro, a pessoa que está no turismo, eu estou pedindo há um ano para ela sair e a secretaria diz que não tem dinheiro para mandar embora, para começo de conversa, tá? Isso então, tem como comprovar. Então não estou inventando nada. Não tem pedindo para sair, tá? Um ano.
Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu tenho 4 cargos no governo. 2 de ensino médio, de R$1.000 e poucos, e 2 de ensino superior. É tudo que eu tenho há vários anos e não se alterou. O que eu faço é substituir, às vezes, uma pessoa por uma outra pessoa. E são os mesmos 4 cargos. Tu eu não sei quantos tem. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Eu vou falar aqui, já que tu está sendo muito sem caráter em dizer isto comigo. Sem não, caráter. tu está sendo. Por que tenho, hoje na pode Câmara ser mau de Vereadores, tu junto com um guarda da Câmara de Vereadores, minha esposa estava no caixa, mexendo no caixa, vocês não viram que era minha esposa. Por que tu disseste que se essa comissão for aprovada, Elias vai morrer, vai ser morto? Por que tu disseste isso? Não inventa. Não inventa não. Não inventa, sabe que eu Entendeu? não sou de fazer inventa isso. Não. Quem vai eu não estou fazer, dizendo não que tu vai fazer. Se você está dizendo isso, o senhor e a sua esposa são mentirosos. Não somos, tá? Os dois. O pessoal no gabinete Se viu o a minha senhor esposa dizer chegando. são mentirosos os dois. Negativo. Isso, e realmente o senhor é aquilo que todo mundo diz na cidade. Acontece que tem gente que coloca, sabe, recebe um puxão de orelha do governo e mete o rabo no meio das pernas porque são covardes. Não tem coragem de botar uma assinatura. Quem tem muita coragem para querer perder, entendeu? Vou perder, talvez, mandato, os poucos cargos que tenho, que tu deve ter muito mais do que eu. Tenho 4, apenas 4, tá? Tudo dentro da legalidade. E pessoas qualificadas que trabalham, que fazem o trabalho dentro da... Por que o senhor pede para demitir essa que trabalha, que o senhor está dizendo? Isso aí... Ela é sua cunhada ou não é sua cunhada? Isso não é minha cunhada. Não é? Não tem nada é. a ver com o seu irmão? Não tem nada a ver, tá? Ela apenas está trabalhando no seu Então eu quero te dizer o seguinte, olha... tem gente que mete o rabinho no meio das pernas, porque eu vou perder tudo. Estão dizendo que vão me tomar tudo. Então eu estou querendo fazer para ganhar algum favoritismo. Bom, vamos ver, é a vez de falar do vereador Pedro Ruas, que antes já falou, auxiliando aí o histórico que tentava o vereador Elias. Mas agora é a sua vez autônoma. Lazier, meu caro vereador Luciano Marco Antônio, vereador Denis Sequim, vereador Elias Vidal, telespectadores. Isso é muito importante, Lazier, e reconhecidamente o teu programa tem uma audiência muito qualificada, que podem perceber exatamente o que está ocorrendo. Eu gosto sempre do exemplo da cisterna. A gente põe uma cisterna, né, aquela maneira de colher água da chuva, e não pode ter furo na cisterna. Ou seja, se tiver furo, vai embora a água. Nós vereadores, outros parlamentares também, têm o compromisso da fiscalização. Então, desde 2009, quando o Ministério Público Federal denunciou as barbaridades, as irregularidades do Instituto Solos, contratado lá em Osasco, sem licitação, para trabalhar aqui no Programa de Saúde da Família em Porto Alegre, quase 10 milhões de reais desviados, esses números o vereador Denis Sequim erra bastante. Por quê? Porque esses valores, corrupção no Brasil não atualiza números. 9 milhões e 600 são valores de 2007 a 2009, sem atualização. Os mais de 4 milhões são da empresa Reação. Esse dinheiro foi roubado de pessoas pobres, mas pobres mesmo, aquelas que não têm qualquer alternativa. De que maneira foram desviados? Hein? Notas frias, material desviado, material não comprado e dito que foi comprado, horas extras falsas, funcionários contratados que eram fantasmas, não apareceram. Ao todo, Lazier, em 2 anos, 9 milhões e 600 mil reais em valores da época. Um outro erro do vereador Denis Sequim, a quem eu respeito, mas como contador não contrataria, porque ele diz que o município está cobrando. O município está cobrando 5 milhões de reais. 5 milhões, e numa cobrança discutível. 5 milhões, mas se o rombo foi de 9 milhões e 600 na época, vai cobrar hoje 5 milhões? Não. A CPI é necessária, sim, porque a CPI é que pode ver, Lazier, não existe corrupção unilateral. Para alguém roubar fora, tem que alguém facilitar dentro. Então, as pessoas responsáveis por aquele tipo de rombo podem estar até hoje lá trabalhando e nós não sabemos. O que é proibido? Por que é proibido o vereador investigar se a sua função, o seu juramento na lei orgânica da Constituição Federal é de fiscalizar o município, as contas municipais? Nós temos esse direito. Em 2009, o vereador Elias falava, eu falava na necessidade de uma CPI caso os fatos não fossem apurados. Não foram apurados. Em janeiro de 2010, por isso que eu não aceito esse argumento eleitoreiro, em janeiro de 2010, nós estamos em março de 2012, eu iniciei a coleta de assinaturas, janeiro de 2010, eu fui o primeiro signatário. Chegamos ao final de 2010 com 12 assinaturas. Instalei a CPI, não pôde ir adiante porque a base do governo trancou no judiciário, alegando que uma das assinaturas não tinha valor.
Então eu fui atrás da 12ª assinatura, não chegou nunca a 12ª, porque a base do governo não quer investigar, não permite a investigação. Pois bem, o vereador Elias Vidal nos procurou este ano dizendo que queria assinar porque se convenceu, em função de uma reportagem da Zero Hora, que jamais haveria investigação da morte do Eliseu Santos corretamente, que jamais haveria apuração do que foi desviado e que os corruptos estavam lá dentro ainda do governo municipal. E, bom, então assine a CPI, vereador. É bem-vindo. E entregamos esse pedido, está com o relator na Comissão de Justiça. Quem é o relator? Reginaldo Pujol. Eu amanhã, às 10 da manhã, faço sustentação oral do meu pedido de CPI na área da saúde. Às 10 da manhã na Comissão Pujol não de é Justiça. governista? É governista. Pois é, foi nomeado. Vai ser o relator? É o relator. E quem é o presidente? É o Luiz Braz. Luiz Braz. Que também é governista? Também é governista. Mas eu confio que terão ali o vereador Pujol. Hoje ainda conversei com ambos, pedindo para sustentar oralmente, me deram imediatamente o direito. Mas a praxe não é quem propõe a CPI assume ou a presidência ou a relatoria? Não, mas isso é a é a CCJ. Comissão de Justiça. Da Comissão, a Comissão de Justiça, Que perdão. está apreciando A comissão, tá. As Está assinaturas apreciando. dos deputados. Dos vereadores. Então não está ainda deferida a CPI. Não, se estivesse, já tínhamos instalado, estávamos ouvindo testemunhas agora. Tá. Que é o que eu queria fazer desde o início. Porque nós temos Não, mas a assinatura do vereador Vital foi agora. Foi. Há poucos dias. E, Oito dias, portanto, 8 dias. do meu ponto de vista, é suficiente. Só que o presidente da Câmara recebe as 12 assinaturas, ou seja, aquelas 11 mais a do Elias Vidal, e diz o seguinte: não sei se vale ou não vale. Vou mandar para a Comissão de Justiça. Mas e a história é essa de que agora tem deputados que passaram de vereadores a deputados e que deixaram lá a assinatura? São Eu duas vou, assinaturas. eu vou explicar isso, Brasil. Olibone. Em 2010. Um é o Olibone e o outro... A Juliana Juliana Brizola. Brizola. não são são dois. mais vereadores. Não. Mas deixaram a assinatura lá. claro. Então, se vale Quando eram vereadores. se vale a jurisprudência, por analogia, assim como Neuza Canabarro não valeu, essas outras também não vão valer. Mas a Não, Neuza essas era valem. suplente. Vou explicar. Quando foi feito o protocolo, em dezembro de 2010, quando foi feito o protocolo, eram vereadores, estavam lá, Juliana Brizola e Aldacir Olibone, tanto quanto nós somos vereadores. Eles deixaram de ser vereadores depois, se elegeram deputados e assumiram agora na Assembleia Legislativa. Mas é a mesma legislatura. O caso da Neuza é que ela não era vereadora quando foi feito o protocolo. Estes eram vereadores. Mas tanto se quanto for nós somos. contar as assinaturas dos dois deputados, já não precisa mais 12, Eu não já te precisa interrompi, 13. Sequim, eu não te desculpa. interrompi. Tá Eu bem. não te interrompi. bem. Eu prefiro, só para concluir, Lazer. Então, nós tínhamos ali as 11 assinaturas, mais a da Neuza Canabarro, ou seja, 12, no momento do protocolo. E aí vem agora a do Elias Vidal, e eu junto a do Elias Vidal àquelas 11. Portanto, eles estavam no protocolo e o Elias está se juntando àqueles 11. Eu não tenho dúvida de que é válido o pedido. Agora, a Comissão de Justiça vai analisar. Se a Comissão de Justiça, e que conclui o Lazier, chegar à conclusão de que isso não é válido, do meu ponto de vista, será por uma circunstância de maioria de governo, como tu disseste, e eu vou procurar o Judiciário para fazer valer o direito de investigar, que aliás não é um direito, é uma obrigação nossa, investigar o que houve e por que esse dinheiro não volta para os cofres públicos aqui na capital. Vereador pedetista Luciano Marcantônio. Lazer, obrigado pelo convite. Meu colega vereador Sequim, boa noite, doutor Pedro Ruas, vereador Elias. Acho importante nós esclarecermos aos telespectadores alguns pontos, para não se confundir a questão da gestão da Secretaria da Saúde, que é responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre, com o homicídio, que o próprio vereador Elias colocou, que não espera que essa CPI chegue à conclusão, para que o cidadão de Porto Alegre tenha plena condição de poder fazer o julgamento. Porque enquanto a gestão da Prefeitura de Porto Alegre, e principalmente nesse caso, da atitude da Secretaria da Saúde, nós da base aliada, eu, o vereador Sequim e os outros vereadores, nós temos argumentos, nós temos fundamentos que nos dão total segurança de que essa CPI é totalmente desnecessária e é eleitoreira. Não tiro aqui o motivo pelo qual vereadores estão buscando essa CPI. Mas não só pela Secretaria da Saúde de Porto Alegre, pela Prefeitura de Porto Alegre, mas também pelo governo federal, não há nenhum motivo concreto que gere a necessidade de uma CPI. Veja bem,
Essa denúncia chegou para a Secretaria da Saúde em 2009. O que a Secretaria da Saúde fez? Ela foi exatamente verificar a prestação de contas. Foi verificar como estava o convênio com mais profundidade. É como funciona. A DRT, a medida de denúncia, ela age. O Ministério Público, através de denúncia, age. Quando chegou a denúncia na Secretaria da Saúde, ela agiu com rigor, com critério. A Secretaria da Saúde, ela inclusive apontou várias notas irregulares e levou ao conhecimento da PGM, que é a Procuradoria-Geral do Município, que exatamente tem mais capacidade intelectual, técnica, para tratar desse assunto. A Procuradoria-Geral do Município, a pedido do prefeito, na época o prefeito Fogás, ela fez uma tomada de conta especial e identificou, sim, notas irregulares, identificou, sim, problemas na prestação de contas do Instituto Solos em relação à prefeitura e reteve 4 milhões. Os 9 milhões que o doutor Pedro Ruas coloca, que eu tenho maior respeito, o doutor Pedro Ruas, esses 9 milhões, 5 milhões, eles foram identificados, repassados através de notas irregulares. E 4 milhões foram retidos pela prefeitura, não foram repassados. Eram 9.600 na época. Exato, porque que dá 5 mais 4, 9. E desde a denúncia, a prefeitura reteve todos os pagamentos fora o dos funcionários do Instituto Solos. Todos os pagamentos fora a folha de pagamento. Depois da análise da PGM, que é o órgão responsável da prefeitura de tratar desse assunto, a Secretaria Municipal de Saúde entregou todo esse estudo, todo esse levantamento para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República, que são instituições que nós respeitamos, acreditamos fielmente na competência delas de investigar. E, a partir disso, o Tribunal de Contas da União, também foi entregue ao Tribunal de Contas da União esse relatório, além da Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. O relatório foi entregue ao Tribunal de Contas da União e ao DENASSOS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Em boas mãos. Foi entregue todo o relatório da prefeitura. O que o Ministério da Saúde, Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Serviço de Auditoria, falou do trabalho que a Prefeitura de Porto Alegre fez, que está aqui. A tomada de preços instaurada pela Prefeitura de Porto Alegre, pela PGM, não caracterizam falha do gestor municipal de saúde, mas sim por atos praticados pelo Instituto Solos, detectados na análise das prestações de contas. O gestor municipal de saúde solicitou à PGM a apuração dos fatos e providências para ressarcimento. Que data tem isso? Por danos ao erário. Que data tem? Isso foi... Vamos ver a data. E já tem algum resultado? Isso foi... A resposta do Ministério da Saúde vem em 12 de janeiro de 2010. Ministério da Saúde. Então, 2 anos. Governo Federal. Esse é o problema, que a coisa anda tão devagar. Não, mas assim, o registro final, nós estamos falando assim, o Ministério da Saúde, Governo Federal, analisando o trabalho que a Secretaria Municipal da Saúde fez, levantando dados. Não houve notificação ao auditado. Isso é o estudo. Tem como garantir o estudo que o governo federal fez. Esse ressarcimento, será que ainda vai dar para garantir? Notificação ao auditado, tendo em vista a inexistência de constatação de não conformidade. Todos os dados, toda a atitude que a Prefeitura de Porto Alegre fez, não houve por parte do Tribunal de Contas da União e nem por parte do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, um item que tivesse alguma irregularidade. Um item. Vereador, e olha o que a Prefeitura fez. Eu não quero interromper. A Prefeitura colocou em dívida no raciocínio. Faz 2 perguntas, com todo respeito. Uma, o Instituto Solos foi contratado com algum tipo de licitação? E 2, nesse período todo foi identificado algum funcionário da Secretaria da Saúde responsável pela corrupção? Nenhum funcionário da Secretaria da Saúde que eu tenha conhecimento, né? Aliás, pode ter sido algum funcionário da saúde ter sido identificado, mas o que fica claro aqui
pelo governo federal e pelo Tribunal de Contas da União, que é que nem nosso Tribunal de Contas do Estado, é que não houve irregularidades por parte da Prefeitura. A Prefeitura ficou isenta de irregularidades. Sim, mas se e a Prefeitura foi investigada. Se o Solo estava enganando a Secretaria da Saúde... Tinha que ter alguém lá dentro facilitando. Alguém foi conivente. Evidente. E esse alguém não foi investigado. Ninguém sabe quem é. Mas Pode estar a lá Polícia ainda. Federal, o Ministério Público Federal... Já concluíram os trabalhos? Eles devem estar fazendo um trabalho de investigação. Não terminou Agora, em ainda. nenhum momento, E não terminou nenhum ainda. órgão competente de fiscalizar a Prefeitura, ele apontou alguma irregularidade por parte da Secretaria da Saúde. Então, no momento que a própria Secretaria, recebendo a denúncia, ela levou, não foi uma denúncia que... Não foi o Ministério Público que recebeu a denúncia, quem recebeu a denúncia foi a Secretaria da Saúde. E ela fez o levantamento interno e apresentou aos órgãos competentes para fiscalizar, e eles não apontaram uma irregularidade por parte da Secretaria. O que eu não quero tirar o mérito aqui da atitude do doutor Pedro Ruas nem do vereador Elias. Mas por parte dos órgãos fiscalizadores, a Secretaria da Saúde está completamente isenta de qualquer irregularidade. Deixa eu só lhe fazer uma perguntinha. Aí nós estamos falando aqui, Deixa eu lhe Tribunal fazer de Contas da União, Deixa eu lhe fazer uma perguntinha, e vereador Departamento Nacional Luciano. de Auditoria do SUS. Lá na origem desse processo, por que não foi feita a licitação? Eu fiz essa pergunta. Lazier, durante muito e muito tempo se contratava aqui fundações sem licitação. E o próprio governador Tarso iniciou aqui contratando uma fundação sem licitação. Teve que fazer um TAC. Então, nós não podemos simplesmente agora... Era uma praxe. Era uma cultura no Brasil. Mas que praxe? Isso é uma ilegalidade. Antes da Solos, poderia ser ilegal, mas era uma cultura. Era uma cultura... Eu não estou defendendo isso. Eu acho que tem que haver licitação para tudo. O Detran tinha lá atrás todos, também o governo federal, municipal, estadual, em todo o Brasil. Era uma cultura, era uma tradição. Uma cultura errada. Infelizmente. Eu sou contra contratar sem licitação. Deixa eu fazer um Mas intervalo. agora não podemos fazer desse exemplo aqui. Agora... O próximo bloco, vamos começar pela ordem do programa. Cada participante abre um bloco. Nós ainda não falamos aqui no Instituto Ronaldinho. O que existe? Por que se quer? Então, eu vou lhe deixar duas perguntas e pedir a objetividade máxima, porque nós fomos muito longe no primeiro bloco. Nós estamos com quase 40 minutos, e isto é quase metade do programa. E temos ainda 3 blocos para fazer, então pedimos o máximo de objetividade. Então, primeiro, o que a CPI da Saúde quer investigar, objetivamente? Segundo, o que existe com relação ao Instituto Ronaldinho? E renovando a pergunta ao telespectador, na sua opinião, estas CPIs, agora tão polêmicas, são necessárias ou têm propósito eleitoral? Telefone 8401-0360, são necessárias. Opção 2, disputa eleitoral, propósito eleitoral. Está valendo? E dentro de instantes, na abertura do próximo bloco, quero pedir ao meu colega Carboneira que nos dê já uma parcial. Na sua opinião, as CPIs são necessárias ou não passam de disputa eleitoral, propósitos eleitorais? Opção 1, necessárias. Opção 2, disputa eleitoral. Tudo com essa ceninha aí. Ô, Carboneira, por favor, nos dê essa cena hoje da Câmara de Vereadores. Antes, a parcial. 56% do nosso telespectador está achando que é necessária ou são necessárias as duas CPIs. 44% não. Está meio parelho ainda. E esta cena hoje à tarde lá na Câmara,
O vereador Elias Vidal foi à tribuna, olha aí, ó, com um adesivo na boca e ficou 5 minutos, né? E só fazia sinais, né? Algumas vezes. Algumas vezes, para querendo dizer que estava proibido de falar pelo partido. Não só pelo partido. Por quem mais? Os colegas também. Mas quais colegas? Colega não. Um deles está aqui. Qual é o colega? O vereador Sequim. Não queria que falasse? Não, é que eles simplesmente querem me castrar de falar, Não, mas não pode, de eu né? demonstrar a minha opinião e as minhas decisões, entendeu? É ataque pessoal, não é ataque à ideia. Sim, mas peraí, sabe? mas o grupo senhor ali. aceitou o constrangimento? Não, a gente tem que respeitar até as pessoas que não têm educação muitas vezes com a E gente, aí né? botam, peraí, mas aí botam uma... Porque quando ele Mas era ele assinou. Porque quando o Sequim era secretário da SMIC e que tive inúmeras reuniões, eu era presidente da CUTAB, Que que fui lá no Comissão Camelódromo, de Urbanização, Transporte e Habitação. muitas reuniões se fez e muitas vezes ele debochou daquele povo sofrido lá. Eu podia usar isso aqui para atacar. Pois use. Entendeu? Agora, quando o indivíduo tenta atacar alguma coisa da pessoa, é para tirar a credibilidade da defesa da causa do indivíduo. A tua causa não tem valor porque a tua mãe é assim, teu pai é assado. Depois o entendeu? tempo dele já passou. Não, vereador Pedro Ruas, o que o senhor quer investigar nesta CPI? E onde é que entra o outro processo, a outra CPI, Instituto Ronaldinho? Olha, Lazier, eu não me conformei com esses números. Os telespectadores têm que pensar e ver que nós temos absoluta necessidade da investigação e obrigação de fazê-la. Veja bem, nós temos de Programa de Saúde da Família, detectado pelo Ministério Público Federal, quase 10 milhões de reais, na época, desviados e sem retorno ao município. Em termos de empresa-reação, mais de 4 milhões de reais. Pois bem, Lazier, o que eu quero? Eu quero duas coisas, no mínimo. Primeiro, identificar como é que pôde ocorrer esse tipo de desvio durante 2 anos, sem que houvesse conivência, o que eu duvido, de dentro da prefeitura. Quem ajudou o Instituto Soros a fraudar em níveis tão elevados os cofres públicos em Porto Alegre? E número 2. Na época em que o vereador Eliseu era o secretário. Não sei se todo o período era ele. Um período sim, e outro período eu não sei. Na sua opinião, há ligação entre... Porque eu até 2008 eu não era vereador. Eu tenho 4 mandatos, mas alternados durante muito tempo. Então, eu voltei na eleição de 2008 e assumi em 2009. Portanto, eu não... Mas 2007, por que acha que há alguma relação com a morte do secretário? Eu chego lá, Lazier. E dois, os dois objetivos. A devolução desse dinheiro. Tem que buscar esse dinheiro. Olha, esse Instituto Solos pode estar fraudando outras prefeituras Ele por ainda aí. existe, é? Claro que existe. Claro que existe. Continua trabalhando. Pode estar fraudando outras em todo o Brasil. Ele foi buscado em Osasco, não era daqui, sem licitação. Em Osasco, sem licitação. Pode estar fraudando outros. Nós queremos esse dinheiro de volta. E a CPI é a única maneira. Está aí a prova. O vereador Luciano Marco Antônio, o vereador Denis Sequim, com toda a lisura, eles acreditam nesse método. Eu não estou questionando o que eles estão acreditando. Mas, evidentemente, isso é uma ingenuidade. Nós temos que saber o que aconteceu dentro da prefeitura para poder responsabilizar quem participou disso, já respondo sobre a morte, e também buscar de volta esses valores. Aquilo que o vereador Luciano apresentou demonstra que há mais de 2 anos não sabe ninguém da prefeitura que esteja envolvido nisso. E tem gente, obviamente, envolvida. Com relação à morte, Lazier, quando eu apresentei em janeiro de 2010 o pedido de CPI, depois de passar metade de 2009 pedindo que o governo tomasse providências, metade de 2009, pois bem, o secretário era vivo, estava vivo. Uns 2 ou 3 meses depois é que houve o óbito, e justamente o Ministério Público Estadual responsabilizou os proprietários de uma das empresas que eu dizia que estava envolvida nas fraudes, eu dizia que era Instituto Soros e Empresa Reação. O Ministério Público considerou que todos os proprietários da Empresa Reação eram mandantes ou autores do homicídio do secretário Eliseu Santos. Qual era o Esta interesse? é a relação. Por que a reação? Eu não sei, Lazier. Vou pedir não 30 sei. segundos para o doutor Pedro Ruas. Pois Eu não. lhe Mas concedi isso uma eu parte. não sei isso. E concedeu mesmo. Nós não estamos discutindo o método, nós estamos discutindo o que a gestão da Secretaria da Saúde apresentou
para a Polícia Federal, para a Procuradoria-Geral da República e para o próprio Ministério da Saúde. Mas isso apresentou realmente. E o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Saúde, que não tem relação partidária nenhuma com a Secretaria, é o Ministério, né, que inclusive é o ministro, o governo federal alinhado a quem assinou a CPI, eles mesmos colocaram que a Secretaria da Saúde não cometeu uma irregularidade. O Tribunal de Contas da União, que é também uma instituição totalmente idônea e independente, nenhuma irregularidade. Agora, o processo não está parado. Eu dei a parte. A Polícia Federal, né? a Polícia Federal está investigando. E nós queremos que ela chegue. O senhor vai falar em seguida. O senhor vai falar em seguida. Eu vou para uma parte também, mas eu quero dizer o seguinte. Concedo com toda a outra. Ora, Lazier, isso se eles estão dizendo que ninguém colaborou dentro, eles estão errados. É um desastre, porque não existe, repito para os telespectadores, não existe na história da humanidade corrupção unilateral. Ninguém decide lá fora fraudar um governo, roubar um governo, sem que alguém aqui dentro facilite. Senão ele vai decidir e não vai conseguir. Pois bem, se tem esse tipo de conclusão, que eu nem sabia que tinha, mostra mais ainda a necessidade da CPI, porque não é possível, Lazier, que nós tenhamos até agora uma incapacidade, uma impossibilidade de verificar quem são os fraudadores. Apenas os de fora, mas e os de dentro? E dentro do governo? E como é que se faz para buscar esse dinheiro de volta sem a CPI? A investigação é necessária para apontar responsabilidades e para buscar os recursos de volta. As pessoas têm talvez essa ideia de que CPI tem um caráter eleitoral. Olha, Lazier, eu acho que pode ter em algumas vezes, mas não é o caso dessa. Desde janeiro de 2010. Desde janeiro de 2010. E nesse meio tempo ocorreu a morte de um secretário. Nesse meio tempo nada foi apurado. Nesse meio tempo nenhum valor voltou aos cofres públicos municipais. É a história da cisterna. Se nós não segurarmos a água, ou seja, os recursos, o que adianta o senhor, a senhora, pagar os seus tributos, os seus impostos, se depois eles são desviados e não pode ser investigado? Por que a Câmara de Vereadores tem que delegar essa função que é sua, de fiscalização, de investigação, de apontamento dos responsáveis, dos culpados? Nós queremos cumprir a nossa parte, mas nós precisamos, puxa vida, não é possível que seja proibido que a Câmara de Vereadores investigue aquilo que está ao seu alcance e aquilo que é a sua obrigação. É Porto Alegre, é o dinheiro público da saúde. É nesse sentido que eu enfatizo, Lazier, que nós precisamos sim da CPI, que nós lutaremos até o final para essa CPI, e não importam ameaças, riscos, nós faremos a nossa parte, Lazier, porque no futuro alguém vai cobrar. Onde estavam quando acontecia isso? Eu quero dizer que eu, Pedro Ruas e o pessoal estávamos do lado certo, pedindo a CPI, a investigação, a punição dos culpados e o dinheiro de volta para Porto Alegre. Caso Ronaldinho. O caso Ronaldinho, Instituto Ronaldinho, é muito semelhante. As pessoas achavam, e até eu, que quando o Ronaldinho Gaúcho, que é um grande atleta, um orgulho de todos que gostam de futebol, tu acompanhaste tantos anos, Lazier, eu também, inclusive como gremista, sempre gostei muito do Ronaldinho. eu acho que já é esse jogador. Agora, isso é uma discussão futebolística aí. Tá, mas eu quero dizer o seguinte, eu achava, ingenuamente, olha, 56 anos, ingenuamente, que o Ronaldinho, quando fez o seu instituto, era agora para devolver um pouco. Né? É para ajudar as crianças que foram pobres como ele, para ajudar as crianças que, afinal de contas, têm dificuldade para estudar, para adquirir coisas, material escolar. Eu achei isso. Eu era um dos incentivadores desse instituto, achava que era muito bom. Não era nada disso. O Instituto Ronaldinho também queria faturar com dinheiro público, com dinheiro do município e dinheiro federal. Eu permiti uma parte para ele, permito para ti também, claro. Primeiro, assim, ó, o vereador Mauro Pinheiro é o proponente dessa... o Mauro Pinheiro é o primeiro CPI, signatário, o proponente da CPI do Ronaldinho. Um grande vereador. Tem que ficar bem claro que há uma série de irregularidades nos contratos com o Instituto Ronaldinho, uma série. E que os pagamentos não poderiam ser feitos sem ter sido resolvidos os contratos anteriores. Vou te dar um exemplo aqui. Há uma situação em que eles fazem um relatório e que num período X tinha 1.051 jovens num programa, quando tinha só 270. Isso não é uma irregularidade? É um superfaturamento dizendo estamos gastando com 1.051 jovens quando era 270 num período. Então, todos os pedidos, todos os pedidos de informação que foram feitos ao Instituto Ronaldinho, mostra que os contratos foram irregulares, tem contratos que não aparecem
e que foram pagamentos feitos sem ter resolvido problemas anteriores. Porque como é que tu vai pagar um contrato, fazer um pagamento novo, quando a prestação de conta anterior não foi bem feita? Para concluir, democraticamente sem dimensão, para concluir então, Lazier, esse tipo de situação do Instituto Ronaldinho Gaúcho, que é uma grande decepção para todos nós, demonstra que aquele instituto, eivado de irregularidades, estava recebendo dinheiro público municipal e federal sem a utilização correta, informando número de alunos, estudantes, aprendizes, enfim, superior, muito superior ao que de fato acontecia. Fraude, então. Apresentando notas de serviços que não ocorreram. Então, uma série de fraudes que, obviamente... Tem que ter CPI. Tem que ter CPI, tem que apurar, por favor. E essa aí tem as mesmas assinaturas? Essa também é contestada pela base do governo, ela também não quer. Vereador Luciano. Lazier, o doutor Pedro Ruas coloca a questão da contratação sem licitação. Quando ocorreu essa situação das denúncias... Seu caso Solos. Do caso Solos. Quando começou a questão da denúncia em relação ao Instituto Solos, o que a Prefeitura organizou, encaminhou à Câmara a criação da projeto de lei do IMESF, Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, exatamente para suprir de forma responsável, foi assim que encaminhou o prefeito Fortunati, essa lacuna, para contratarmos através de licitação quem fizer o concurso público e através, então, de uma fundação pública de direito privado, preenchermos todas essas lacunas enquanto a fiscalização, enquanto a esses conveniamentos sem licitações. Infelizmente, o doutor Pedro Ruas votou contra. Votou contra o quê? O Instituto? O Instituto. Ah, bom, tem nada a ver uma Mas o coisa com a Instituto outra. vinha para corrigir esse erro que o senhor colocou há pouco. Então, há uma contradição no discurso. Outra contradição. O vereador Elias colocou... Eu dei a parte, Luciano. Uma coisa é o Instituto... Deixa eu só explicar, porque isso aí ele colocou fora do tema. Não, doutor Pedro Ruas. O Instituto foi feito de uma forma pública... Nós queríamos o Instituto... Com audiência popular... Com caráter de natureza jurídica pública... E que não é uma solução para isso. Isso é outra coisa. É uma solução e dá certo, tanto que todas as prefeituras da região metropolitana utilizaram desse instrumento. Estão fazendo errado, para não investigar. O IMESF não tem... Desculpa, Pedro, mas o senhor está vinculando... ajudando no tempo dos o senhor está vinculando uma situação a outra. Estou dizendo que quando veio para corrigir também foi contra. Então nós temos que nos somar com a ideia boa. Houve um certo equívoco. Quanto à dívida, o recurso do dinheiro era público, ruim, eu votei contra porque era o recurso a prefeitura agiu com rigor. Dos 9 milhões, 4 milhões nunca foram repassados. Então foi repassado 5 milhões. Caso Solos. Caso Solos. E esses 5 milhões, a prefeitura colocou o Instituto Solos em dívida ativa. E quanto a julgar se tem algum funcionário... Centavo, e quanto a julgar se tem algum funcionário da saúde ou não envolvido, os órgãos competentes até agora colocaram que a Secretaria da Saúde não tem responsabilidade. Então isso não é possível. Ela está aqui, o doutor Pedro disse que desconhecia, está aqui. Ó. Mas isso não é possível. Isso aqui é auditoria. O doutor Pedro disse que desconhecia esse documento é o documento oficial do Ministério da Saúde, isentando a Secretaria Municipal da Saúde, dizendo que ela está totalmente irregular. Que ela agiu com rigor, está totalmente absolvida de qualquer gestão. E o doutor Pedro colocou aqui que ele desconhecia. Então tem que buscar mais informações do Pedro Ruas. Se o senhor tivesse solicitado um pedido de informações para o secretário da Saúde, Carlos Casartelli, assim como eu pedi hoje, ele lhe passaria esse documento. Ainda bem que eu não olhei isso. Agora isso aí é muito ruim. Deixa eu só dar uma... O Instituto Solos roubou sozinho. Deixa eu dar uma informação. Roubou de longe eu não sozinho. posso colocar palavras sem ter segurança. Eu vou deixar que a Polícia Federal e que a Justiça... Não, mas esse aqui não é da Polícia Federal. Esse aqui não, mas eu confio na Polícia Federal e no Poder Judiciário. Eu também confio. E também eu tenho confiança no relatório do órgão fiscalizador, que é o Ministério da Saúde. Confio nos vereadores. Agora, o doutor Pedro Ruas, ele desconhece uma auditoria feita pelo Ministério da Saúde. Puxa, mas esse tipo de conclusão o Instituto Solos vem aqui, rouba, vai embora. Também o estudo do Tribunal de Contas da União. Me chamou a atenção aqui. E também faz uma contradição, porque o vereador Elias disse que não vai, através desse instrumento que é a CPI, investigar a morte do doutor Eliseu.
Doutor Pedro quer investigar mais do Eliseu. Então também é um desacordo, há uma contradição. Não, por favor. Está botando um Há uma Vereador outra. Luciano, que não me Vocês deu. falaram. Isso aí Vereador Luciano, que não me deu a parte. É uma Que não me jogada. deu a parte. A oposição Que e não a me nova deu a oposição parte. ainda estão em contradição. Não, que não me deu a parte e fica agora dizendo, eu não disse que a CPI vai investigar o homicídio. Não tem como, não é essa a função. O que eu disse é que a CPI vai investigar quem dentro da prefeitura colaborou com o Instituto Solos e com a empresa Reação para que as fraudes ocorressem. E, em segundo lugar, buscar de volta esse dinheiro para o erário municipal. É isso que eu disse, não que investigar quem matou. Lhe concediu a parte. Esse trabalho a prefeitura já fez. E eu concluí a parte. Com o maior respeito. E com doutor relação ao Ronaldinho, Instituto Ronaldinho? Nós fizemos 20 reuniões dentro da Câmara de Vereadores, veio as empresas que prestaram serviço ao Instituto Ronaldinho, a oposição pôde falar, a respeito do vereador Elias de lá com uma fita, sim, mas o vereador Elias, o senhor pode falar sempre. Nunca houve por parte de nenhum membro da situação essa coerção. Em nenhum momento existe, por parte do governo, qualquer atitude que possa vir a comprometer o governo. No Instituto Ronaldinho foi feita exatamente a mesma coisa. E aí? O governo fez uma auditoria interna, reteve os recursos, colocou em dívida ativa. Os É a função do governo. Os relatórios o governo todos foi irregulares. criterioso, responsável Marco e Antônio. colocou, e também foi pelos órgãos fiscalizadores, isento de Quem é que qualquer deixou? responsabilidade. Quem é que deixou, vereador Luciano? Assim como a gente O vereador Luciano é sabe. um homem sério e vai responder. Quem é que deixou o Instituto Ronaldinho cometer tantas fraudes e pegar o dinheiro federal e municipal? Quem é de dentro do município que deixou? Nem o Poder Judiciário decidiu. O senhor quer que eu joga decida? tudo pra cima do Judiciário. Mas imagina eu decidir Oh, por quer um dizer, juiz. os funcionários- Então o senhor não sabe. Eu não posso O senhor ser não sabe. Mas nem o Judiciário sabe. Então tem que ter CPI. Eu não Então, posso Porque ser quem roubou tá lá ainda, né? responsável, imprudente, Por de isso tomar a uma CPI decisão que nem o Poder Judiciário ainda tomou. Intervalo para nós ouvirmos o vereador Idenir Sequim e o vereador Elias Vidal sobre os dois temas aí que motivam o nosso programa de hoje. Se são ou não necessárias estas CPIs sobre o caso da Secretaria da Saúde, do Instituto Solos, que houve fraudes, desvios, e sobre o Instituto Ronaldinho, que teria cobrado e não retribuído em prestação de serviço social. E a pergunta do programa, se são necessárias CPIs ou isso não passa de propósitos eleitorais em ano de eleições. Telefone 8401-0360, necessárias, opção 1, disputa eleitoral, opção 2. Voltamos. Feito, uma reportagem muito bem feita. As acesas discussões de hoje à tarde na Câmara de Vereadores de Porto Alegre provocam o nosso Conversas Cruzadas de hoje. Porque agora gira o grande debate sobre a necessidade ou não das CPIs, sobre a Secretaria da Saúde do município e sobre o Instituto Ronaldinho, onde teria havido, tanto num como no outro caso, fraudes e desvios de recursos. Estamos perguntando Que houve aqui... fraudes é incontroverso, Lazer. Tá. Estamos fazendo uma pergunta aqui ao telespectador. São necessárias ou um aproveitamento eleitoral dos fatos? A opção 1, necessárias. A opção 2, disputa eleitoral. E o telefone está aí, 8401-0360.